Graça e paz! Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso na Carta de Paulo aos Gálatas. Esta já é a nossa aula de número 8 neste curso. Antes de nós iniciarmos, vamos falar com Deus em oração. Vamos pedir a bênção e a direção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia, pela vida, por tudo que tens feito por nós e por essa rica oportunidade que nós teremos agora de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que nesse propósito o Senhor possa iluminar as nossas mentes, abrir o nosso coração, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus. Fica conosco, nos abençoa e nos ajuda para que a gente possa continuar crescendo espiritualmente como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Esta é a oração que fazemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, na última aula, nós estudamos juntos Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21. Como nós sempre temos falado no início dos nossos estudos, a carta de Paulo aos Gálatas deve ser sempre lida a partir do seu contexto histórico e também a partir da razão dela ter sido escrita. Isso facilita não apenas a sua compreensão, como também a sua aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje. Aqueles que estão acompanhando o nosso curso desde o início já sabem, mas talvez esta manhã estejam conosco alguns irmãos que estão assistindo a sua primeira aula. Portanto, é importante dizer que nesta carta o apóstolo Paulo estava combatendo uma terrível heresia que estava desviando muitos crentes do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Ela ficou conhecida como heresia judaizante. E basicamente, meus irmãos, ela ensinava que os convertidos ao cristianismo, sejam judeus ou gentios, deveriam também obedecer à lei de Moisés como algo complementar para garantir ou conquistar a sua salvação. No capítulo 2, a partir do verso 11, o texto que nós estudamos no domingo passado, Paulo mostra como aquela heresia era de fato terrível e sedutora, ao relatar para nós que até mesmo Pedro e Barnabé haviam se deixado levar por ela. Por isso, meus irmãos, os versículos 11 a 14 nos mostram o triste episódio em que Pedro é publicamente repreendido por Paulo por causa disso. E nos versículos 15 a 21, nós encontramos os argumentos teológicos de Paulo naquele dia específico, na cidade de Antioquia, defendendo que a nossa justificação vem através da fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Desse trecho específico do capítulo 2, nós refletimos, irmãos, sobre 3 lições práticas para a nossa vida. A primeira lição é que o confronto em amor muitas vezes se faz necessário. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a justificação é o caminho para a paz, especialmente para a paz do ser humano com o Senhor. E por fim, a terceira lição que nós tiramos desse texto é que nós devemos viver a vida de Cristo. Conforme o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa deve ser a realidade na vida de todos os discípulos e discípulas do Senhor. Meus irmãos, nós não iremos nos aprofundar nessas lições que eu acabei de relembrar com vocês agora, mas caso você tenha perdido a última aula, eu quero te lembrar que todas as aulas do nosso curso estão disponíveis no nosso canal do YouTube e você pode assisti-las quando quiser. Amém? O tema da nossa aula de hoje é o seguinte, aula 8, entre o sentimento e a razão. Entre o sentimento e a razão. Dando início então, irmãos, à exposição do capítulo 3, eu quero ler com vocês neste início Gálatas 3, do verso 1 até o verso 14. Gálatas 3, do verso 1 até o 14.
O texto será projetado na tela e os irmãos poderão acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Palavras do Senhor. Meus irmãos, nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo continua, digamos assim, a sua batalha contra aquela heresia dos mestres judaizantes. Preliminarmente, irmãos, é interessante nós percebermos que ele utiliza a mesma fórmula dos capítulos 1 e 2 para tratar desse assunto. Primeiro ele faz um apelo ao sentimento, ou às emoções dos Gálatas, e depois ele passa então a apresentar argumentos lógicos e racionais, sempre à luz da palavra de Deus, para defender o seu evangelho. Esse apelo, irmãos, cheio de sentimentos, vem em expressões como, por exemplo: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Assim como fez no início do capítulo 1, meus irmãos, o propósito de Paulo aqui é de alguma forma sensibilizá-los com aquelas palavras, para que eles caiam em si, para que eles prestem atenção nos argumentos teológicos do apóstolo e para que eles mesmos cheguem à conclusão e percebam o quanto estavam errados. E essa maneira dura de falar, com o propósito de mexer com as emoções ou com os sentimentos dos Gálatas, nós encontramos nos 5 primeiros versículos do capítulo de número 3. Nesse trecho, irmãos, é interessante porque nós encontraremos 5 perguntas, uma para cada versículo. E cada uma delas é carregada de sentimentos e carregada também de inconformismo da parte de Paulo, pelo fato dos Gálatas terem se deixado seduzir por aquela heresia. E o versículo 1 nos diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Queridos irmãos, segundo o dicionário, sensato é uma pessoa com juízo, é uma pessoa equilibrada, alguém que age, alguém que pensa com cautela, com prudência. Aqui, meus irmãos, e também no versículo 3, Paulo vai se referir aos Gálatas como insensatos. Basicamente, a ideia aqui é que eles agiram ou abraçaram uma heresia sem pensar, sem refletir, sem qualquer tipo de prudência. Paulo simplesmente não se conformava deles terem agido dessa maneira tão insensata. Tanto é, meus irmãos, que na sequência do versículo 1,
ele questiona: quem foi que os enfeitiçou? Aqui o apóstolo ele não está falando literalmente sobre feitiçaria, sobre algo do tipo abracadabra. A ideia, meus irmãos, aqui é que a heresia dos judaizantes os seduziu, os conquistou de tal forma que poderia ser comparada figuradamente com um feitiço poderoso que havia sido lançado sobre eles e os havia dominado. E na conclusão do versículo 1, Paulo deixa claro porque é que ele não se conformava daquilo ter acontecido. E o motivo disso, meus irmãos, é que o próprio Cristo havia sido pregado a eles de uma maneira tão vívida, tão clara e tão poderosa, que era como se os próprios Gálatas tivessem testemunhado de maneira ocular a sua crucificação. É como se, em outras palavras, Paulo dissesse: nós anunciamos o Evangelho para vocês da melhor forma que nós podíamos. Praticamente nós desenhamos a ponto de vocês serem capazes até mesmo de visualizar o Cristo na cruz, e mesmo assim vocês se deixaram envolver por esta heresia. O versículo 2 nos diz assim: quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, meus irmãos, nesse ponto é importante nós dizermos que as 5 perguntas que Paulo vai fazer no início desse capítulo 3 são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a gente faz sem esperar uma resposta objetiva. Ela serve com o propósito apenas de fazer a pessoa refletir sobre aquele assunto. E nesta reflexão, compreendessem como não era lógico, de forma especial naquilo que Paulo estava tratando com eles, buscar a plenitude da sua salvação através da lei. E a segunda pergunta retórica que Paulo faz no texto é: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, qual foi o meio que Deus usou para dar-lhes o Espírito Santo? Foi pela lei ou foi por intermédio da pregação da fé? Nesse ponto, meus irmãos, Paulo os remete para a sua experiência de conversão, para o Espírito que todos eles receberam no momento em que eles creram, no momento em que eles manifestaram a sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo não lhes foi dado através da observância da lei, mas através da pregação da fé em Jesus Cristo. O versículo 3 nos diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Essa terceira pergunta retórica, ela tem uma ligação direta com o versículo número 2. No verso 2, irmãos, Paulo vai falar sobre o início da caminhada deles com Cristo, e um início que começou a partir do momento em que o Espírito Santo entrou na vida deles, gerando fé e os selando como povo de Deus, como povo do Senhor. Aqui, no versículo 3, o argumento do apóstolo, em forma de uma pergunta, é se os Gálatas seriam tão insensatos ao ponto de terem iniciado sua vida com Cristo no Espírito e a partir daquele momento darem continuidade a ela na carne. É importante a gente entender um pouquinho melhor esse contraste que Paulo faz entre a carne e o Espírito. Um contraste que ele vai trabalhar de forma mais aprofundada quando nós chegarmos no capítulo 5 da carta. Ao falar sobre a presença do Espírito, Paulo envolve a presença do próprio Cristo no interior dos seus discípulos. Essa presença de Cristo, através do Espírito, mostra a ação completa de Deus na obra da salvação. E é uma ação, meus irmãos, como nós temos falado já algumas aulas, que depende tão somente do Senhor, do início até o final. Era este mesmo Espírito que os havia convencido acerca do verdadeiro Evangelho e também do único caminho para a salvação. Por outro lado, meus irmãos, a ideia de Paulo ao se referir à carne
é mostrar um lugar completamente avesso ao Espírito. É mostrar um lugar onde Cristo não habita, Cristo não se faz presente. Carne, aqui no texto, indica tudo aquilo à parte, fora de Cristo, em que uma pessoa quer basear a sua esperança de salvação. O que ele está dizendo aos Gálatas é: vocês começaram com Cristo e agora excluíram completamente Ele dos seus corações ao buscarem a sua salvação pelos seus próprios esforços e não pelos méritos de Jesus. Como você bem sabe, meu irmão, minha irmã, tudo nessa vida tem um início, um meio e um fim. Paulo está dizendo aqui que eles iniciaram bem, no meio do caminho se desviaram para o mal, e o objetivo dessa carta era fazer com que eles abandonassem aquela heresia, voltassem ao caminho do Senhor e terminassem bem a corrida da vida cristã. Quando nós chegamos no versículo 4, nós lemos o seguinte: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Nesse versículo 4, a gente vai encontrar a quarta pergunta retórica de Paulo. E essa pergunta, meus irmãos, ela tem o propósito de os fazer olhar para trás e considerar tudo aquilo que eles já haviam vivido pelo Evangelho e também através do Evangelho. Como vocês sabem, o Novo Testamento, originalmente, ele não foi escrito em português. Ele foi escrito em grego. Isso significa que o que nós temos na nossa mão, a nossa Bíblia Sagrada, é uma tradução do grego para o português, no caso do Novo Testamento. Em algumas ocasiões, meus irmãos, a tradução feita para o português não consegue expressar exatamente o que a palavra no grego quer dizer. E nesse versículo de número 4, nós temos um exemplo disto no que diz respeito à palavra sofreram. A grande maioria dos comentaristas bíblicos argumenta que a melhor tradução aqui desta palavra não seria sofreram, seria experimentaram. Veja como a luz do Evangelho faz mais sentido. A tradução ficaria assim: será que vocês experimentaram tantas coisas em vão? Porque a ideia no original não é lembrá-los exatamente dos sofrimentos por causa de Cristo, mas de tudo que eles já haviam experimentado até ali, desde o dia que eles tiveram o seu encontro com o Senhor. O questionamento de Paulo é: será que tudo que vocês experimentaram até aqui, na sua vida com Jesus, sejam coisas boas ou ruins, não valeu de nada? Não teve nenhum proveito? E aí, talvez como uma tentativa de suavizar as suas perguntas retóricas fortes, as suas palavras, e mostrar aos Gálatas ao mesmo tempo que ele, o próprio Paulo, acreditava que nem tudo estava perdido, ele conclui dizendo: se é que na verdade foram em vão, ou seja, se é que foi realmente tudo em vão. Paulo, certamente, no fundo do seu coração, ele queria acreditar, ele queria crer que não havia sido em vão tudo aquilo que eles haviam experimentado ao lado do Senhor Jesus. Versículo 5 nos diz assim: aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, na quinta pergunta retórica, Paulo volta a questioná-los se eles haviam recebido o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A diferença, meus irmãos, com o versículo 2 é que aqui Paulo não faz referência ao Espírito que nos é dado no momento, no instante da nossa conversão. No versículo 5, esse Espírito é o Espírito que atua de forma contínua através da vida dos discípulos de Cristo.
é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos dá dons para servir, é o Espírito que faz milagres no nosso meio. Paulo questiona se eles haviam recebido essas grandes bênçãos espirituais através do Espírito Santo, por meio das obras da lei ou por meio da pregação da fé. Amém? Bom, essas foram então as 5 perguntas retóricas que a gente encontra logo no início do capítulo 3. Perguntas, que como nós falamos no início, deveriam levar os gálatas a refletir sobre a maneira em que eles estavam vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Dos versículos 6 a 14, Paulo deixa então de apelar para o sentimento e ele passa a apelar para a razão. Vamos ver como ele faz isso? Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi atribuído para justiça. Para argumentar de forma racional, à luz da própria palavra de Deus, Paulo usa a figura de Abraão, o grande patriarca do povo de Israel. E o apóstolo faz isso, irmãos, para comunicar algo fundamental aos gálatas. Prestem atenção no que eu vou falar. Paulo quer comunicar o seguinte: desde o início da história de Israel, o plano de Deus era justificar e salvar o seu povo por intermédio da fé e não por intermédio das obras da lei. Nesse versículo 6, Paulo ele está citando Gênesis capítulo 15, verso 6, texto que nos diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. E nesse contexto de Gênesis capítulo 15, desde o versículo 1, o Senhor está novamente reafirmando a Abraão os termos da sua aliança, mostrando como ele seria abençoado e como seus descendentes seriam numerosos. E aí o texto conclui esse pensamento dizendo que por ter crido, por meio da sua fé, ele foi justificado. Dando continuidade, no versículo 7, Paulo diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Vejam que interessante. Aqui Paulo está dizendo para nós que os filhos de Abraão não são gerados por herança genética ou biológica, ou ainda por uma marca no seu corpo, como a circuncisão. Os filhos de Abraão são gerados pela fé. Através de Abraão, meus irmãos, Deus separou para si um povo extremamente numeroso, mais numeroso que as estrelas do céu ou que a areia do mar. E para fazer parte desse povo que pertence a Deus, não é necessário ser um filho biológico do povo de Israel, mas sim um filho espiritual, renascido em Cristo e tão somente por intermédio da fé. Nos evangelhos, Jesus afirmou, como por exemplo em João capítulo 8, versículo 39, que aqueles que são filhos de Abraão fazem as obras de Abraão. E a principal obra, o principal feito de Abraão foi ter crido na promessa e na aliança que havia sido firmada com Deus. Da mesma forma, meu irmão, nós somos filhos de Abraão, herdeiros de todas as promessas e bênçãos do Senhor, quando, assim como ele, nós depositamos a nossa fé na nova aliança firmada por Deus conosco através do sangue de Jesus Cristo. Por isso que, de forma especial, nós presbiterianos de linha reformada, não cremos que Israel até os dias de hoje seja o povo de Deus. Israel é apenas um estado, é apenas um país. O verdadeiro povo de Deus é a Igreja de Cristo. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que, pela fé, são justificados no Senhor. Quando nós chegamos no versículo 8, nós lemos o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo:
em você serão abençoados todos os povos. Nesse versículo 8, Paulo enfatiza justamente isso que nós acabamos de dizer, que desde o início a Escritura já mostrava que o meio que Deus usaria para salvar, para justificar, seria a fé. E isto, chamado por Paulo como um pré-anúncio do Evangelho, foi comunicado a Abraão, quando Deus promete que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Certamente, meus irmãos, quando fala destas bênçãos, Paulo tem em mente sim a questão da justificação pela fé. Até porque, como nós cremos, a justificação pela fé é a porta de entrada de todas as demais bênçãos espirituais na nossa vida, porque é através dela que nós nos tornamos filhos de Abraão, que nós nos tornamos povo de Deus. E uma coisa muito interessante para a gente concluir o comentário desse versículo, e que a gente não pode deixar de falar, é o fato de Deus iniciar o seu plano de redenção para a humanidade através de Abraão. Abraão que era um pagão, Abraão que era um gentil. Através de um gentil, Deus iniciou o seu plano de remir, de escolher, de separar um povo para ele. No versículo 9, Paulo diz assim: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, da mesma forma que Abraão foi justificado e abençoado por Deus, tão somente por intermédio da sua fé, nós que pertencemos à nova aliança, à nova dispensação em Cristo Jesus, somos abençoados de igual forma. E era isso que os gálatas precisavam entender. E nós somos abençoados de igual forma, não porque nós fizemos por merecer através das nossas obras, mas porque nós cremos. E porque pela fé nós recebemos todas as promessas e bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Exatamente do mesmo jeito que aconteceu com Abraão. Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Queridos irmãos, se até esse momento Paulo argumentou, nessa parte lógica desse início do capítulo 3, a favor da justificação pela fé, da mesma forma como aconteceu com Abraão, a partir desse versículo 10, ele passa a falar, ele passa a dizer sobre a realidade dos que tentam conquistar a sua salvação por intermédio das obras da lei. E uma premissa básica, fundamental de Paulo, é que todos os que buscam viver mediante as obras da lei estão debaixo de maldição. E o interessante é que Paulo não diz isso a partir do seu próprio pensamento. Ele usa a própria Bíblia para tal afirmação. Ele cita nesse trecho Deuteronômio 27, 26. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, meus irmãos, a justificação através das obras da lei só é possível para aquele que a obedece e a pratica na sua totalidade. Se você falhar em apenas uma vírgula, em apenas um ponto da lei, você é condenado por todos os outros pontos também e permanece sob você a mesma condenação, a mesma maldição. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é: pela fé, assim como aconteceu com Abraão, vocês estão justificados, perdoados, fazem parte do povo e da aliança com o Senhor. Mas por outro lado, pelas obras da lei, vocês estão sob maldição, estão condenados. E isto pelo fato de que é impossível ao homem obedecer à lei em sua plenitude. Como nós falamos na aula passada, irmãos, um dos propósitos da lei é servir como aio
como um fio condutor que conduz o pecador até Jesus Cristo. Porque a lei, meus irmãos, mostra o quão pecadores nós somos e o quão nós não temos a mínima condição de nos salvar, ao mesmo tempo em que ela aponta para a pessoa de Cristo como a nossa única esperança. Fazendo uma breve aplicação sobre o que isso significaria para a nossa vida hoje, seria como aquelas pessoas que creem em algum tipo de vida após a morte. Pessoas que creem na existência de um céu que recompensa os bons e ao mesmo tempo creem na existência de um inferno que pune os maus, mas que se esforça o máximo possível para garantir em vida a sua ida ao céu e faz isso procurando ser bom aos olhos deste mundo. Eu me lembro que na minha adolescência, incentivado pelos meus líderes da igreja, eu comecei com bastante coragem, porque eu era bem tímido, evangelizar um dos meus amigos. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele nesse processo de evangelização é se ele cria que iria para o céu. Prontamente ele falou para mim que cria, falou para mim que ele ia para o céu. Eu perguntei para ele por que ele cria nisso e ele respondeu para mim: olha, eu creio nisso porque eu ajudo os velhinhos a atravessar a rua. Eu faço outros atos de bondade pelas pessoas. E até o fim da minha vida eu quero continuar sendo bondoso com os outros para dessa forma garantir o meu lugar no céu. Meus irmãos, pode parecer uma resposta ingênua, mas acredite, tem muita gente que crê nisso. E muita gente que vive a sua vida a partir desta perspectiva, que acredita que o seu bem-estar pós-morte depende tão somente da vida que viveu neste mundo, nessa realidade. Mas o Evangelho que Paulo defendia diante daquela heresia, vai dizer que se você não crer, se você não tiver fé em Jesus Cristo e não se tornar parte do povo de Deus, você permanece sob a maldição eterna. E não importa o que você tenha feito, não importa o quão bom você tenha sido em vida, ou quantas pessoas você tenha ajudado. É o que Paulo, irmãos, vai nos dizer no versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Querido irmão, querida irmã, todo esforço próprio do homem para conseguir a sua salvação não vale de nada. Citando Abacuque 2,4, Paulo é muito claro ao dizer: o justo viverá pela fé. Diante de Deus, Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 3. Nós estamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas pela fé no Filho de Deus e naquilo que Ele fez por mim na cruz, vida é produzida no meu interior. Eu sou vivificado pelo Senhor, eu passo a viver pela fé essa vida que eu tenho no Filho de Deus. Quando a gente chega no verso 12, Paulo diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Nesse verso 12, Paulo deixa claro para os Gálatas, muito claro, como lei e fé são conceitos completamente diferentes. Uma não depende da outra. Citando Levítico, capítulo 18, versículo 5, Paulo afirma que aqueles que decidem viver pelas obras da lei, por essas obras viverá. Ou seja, você decidiu viver dessa forma? Pois bem, agora a responsabilidade de cumprir cada exigência da lei é sua. Viva por ela ou você morrerá. Este, meus irmãos, é mais um argumento de Paulo para mostrar aos Gálatas que a fé em Cristo e a observância da lei são duas coisas que não se misturam de forma alguma nas Escrituras. Elas são antagônicas entre si. Eles viveriam de uma forma ou de outra, nunca com as duas junto.
E nós terminaremos o nosso texto essa noite, esse primeiro trecho do capítulo 3, com uma descrição muito impactante que Paulo faz sobre a obra de Cristo na nossa vida, especialmente no que diz respeito a esta maldição da lei. Versículos 13 e 14 falam assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu irmão, minha irmã, talvez a pergunta que você se faça é: por que é que pela fé, algo que não depende de mim, do meu esforço, eu posso ser justificado por Deus e livre da maldição da lei e do pecado? Por que que tudo isso é possível através do elemento chamado fé? Paulo responde isso, nos dizendo que para que isso fosse possível, o próprio Cristo se fez maldição em nosso lugar. E aí, para mostrar como isso é verdade, o apóstolo cita Deuteronômio 21, 23. Texto que nos fala que todo aquele que for pendurado no madeiro é considerado maldito. O fato, meus irmãos, é que nós não poderíamos escapar da maldição do pecado e da condenação da lei. O fato é que a justiça de Deus sobre os pecadores precisava ser exercida sobre os ímpios. Afinal, o nosso Deus é justo e Ele não pode negar a si mesmo. Mas a mensagem da Bíblia é que Deus nos amou de tal forma, Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho. Ele veio à terra, Ele viveu como um de nós. Ele proclamou as boas novas, proclamou o evangelho da salvação, do reino de Deus, e cumpriu o plano de Deus para a sua vida, se entregando para morrer na cruz do Calvário da pior forma que você possa imaginar. Ali, meus irmãos, o único que conseguiria escapar da maldição da lei, por tê-la obedecido com perfeição, se fez maldição no nosso lugar. Ele não tinha iniquidade nenhuma, mas segundo Isaías 53, naquele momento da sua crucificação, todas as nossas iniquidades estavam sobre ele, e o seu sangue derramado naquele madeiro pagou por cada um dos meus pecados. Ele fez isso para que através da fé, e tão somente pela fé, eu e você pudéssemos um dia nos tornar filhos de Abraão, povo de Deus, herdeiros das promessas do Senhor, não mais como malditos por causa da lei do pecado, mas como abençoados, amados e aceitos pelo Senhor. E não por algo que nós tivéssemos feito, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Esse Cristo que nos dá o seu Espírito, esse Cristo que nos dá a sua presença santa para viver no nosso interior. E tudo isso, meus irmãos, não pelas obras da lei, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, usando as palavras do próprio Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Eu quero terminar a nossa aula de hoje de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de nós destacarmos as lições que a gente pode tirar desse texto, aplicarmos ele à nossa vida, eu gostaria apenas de fazer uma oração com você esta manhã. E nesta oração, meus irmãos, nós agradeceremos e ao mesmo tempo pediremos ao Senhor com base naquilo de principal que a gente aprendeu hoje nesse capítulo 3 de Gálatas. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, esta manhã, junto com os meus irmãos, pelo teu amor e pelo teu perdão.
Eu te agradeço, meu Deus, porque a minha salvação não depende de mim, Pai, não depende dos meus esforços. Eu te agradeço, Senhor, porque somente pela fé eu sou justificado, sou perdoado e sou aceito pelo Senhor como teu filho. Eu te agradeço, Pai, porque um dia eu estive sob a maldição do pecado e da lei, mas hoje, Senhor, eu estou debaixo da tua bênção e eu faço parte da nova aliança. Livra-me, Senhor, do engano de olhar para trás na minha vida e buscar como base da minha salvação aquilo que eu posso fazer pelas minhas próprias forças, Pai. Ajuda-me a me lançar, ajuda-me a mergulhar, Senhor, na tua graça e pela fé confiar tão somente no Senhor como Salvador e sustentador da minha vida. Pai, livra-me também da minha culpa, Senhor, pelos meus pecados, ó Pai, que muitas vezes vem ao meu coração, que muitas vezes vem à minha mente, e que muitas vezes o mesmo acontece com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Livra-nos, Senhor, das nossas feridas emocionais, espirituais. Livra-nos dos nossos traumas, Pai. Em Cristo, Senhor, que nós possamos ter certeza que nós somos justos, somos inocentes e que nada pode nos condenar diante do Senhor. Querido Deus, dai-nos o teu Espírito esta manhã e ajuda-nos, Senhor, a através dele fazer a obra que Cristo tem confiado a cada um de nós. Aplica esta palavra aos nossos corações. Esta é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter participado conosco esta manhã. Quero deixar um convite especial. Hoje, dia 4 de outubro, nós celebraremos um culto de ação de graças ao Senhor pelos 78 anos de vida da nossa igreja. Será um culto transmitido ao vivo a partir das 19 horas e nós queremos convidar você e sua família para estarem conosco. Por ocasião desse culto, nós celebraremos também a ceia do Senhor. Portanto, é importante que você prepare os elementos, o pão e o suco de uva, para poder participar junto com a gente desse momento tão importante para a nossa vida e também para a vida da nossa igreja. Um bom domingo a todos, que Deus os abençoe e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.